Chié nasceu o nome, foi feito várias combinações de pergunta e resposta. Se ia ser Ilha dos Pescadores ou se ia ser uma ilha com nome indefinido para as pessoas construírem esse nome e botar. Então, como aqui era uma comunidade de águas, muita água, de maré, que enchia de manhã e enchia à noite, de acordo com a maré, tinha muito chié. Chié é um mollusco, é um minúsculo, como o povo chama, que não se come. É feito um siri. As patas dele é maior do que o corpo. O corpo era tão tal, quando ele via a gente que queria correr, ele se assombrava e caía. Ficava de perna para cima, porque os maiores, os pequenininhos corriam muito. Então, era muito, milhões de chié. E o nome chegou a uma denominação comum de todos concordarem que o nome seria chié. Né? Então ficou, quando a gente fez, né? Associação Comunitária da Ilha do Chié, dos moradores da Ilha do Chié. Recife, Pernambuco, a cidade do Carnaval. A Veneza brasileira, o lugar das pontes, dos rios, tratada por muitos como um polo cultural. Recife tem 3 times tradicionais de futebol. Daqui já saíram grandes cineastas, músicos e até políticos, que de alguma forma conseguem destaque nacional. Mas tem alguns cantos do Recife que não saem nos comerciais da prefeitura. Alguns cantos de Recife seguem seu caminho e suas construções paralelas às narrativas gloriosas dos pernambucanos apaixonados pelo seu lugar no mundo. Vem cá que eu quero te mostrar. Hey! Recife é o lugar de uma comunidade, apelidada pelo seu próprio povo de Ilha do Chié. Se você já veio por aqui, já foi de Recife para Olinda, você já passou na frente do Chié. A comunidade fica no final da Agamenon Magalhães, a avenida que corta boa parte da cidade. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença, Anunciação, e em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. No meu caso, como cidadão olindense, o Chié fica no começo da Agamenon. É tudo uma questão de perspectiva. O que interessa aqui é dizer que a Ilha do Chié resistiu a tudo, inclusive ao tempo. Da lama ao caos, do caos ao grito de existência. Essa é a história que nós vamos contar nesse podcast. É uma história sobre família, origens, trabalho, fé, luta, resistência, existência, política e, acima de tudo, sobre o ser coletivo. Seja bem-vindo ao Chié, um podcast documental sobre a história de uma favela pernambucana que ecoa política, luta e existência. Eu sou Caio Santos e vou ser o seu condutor durante essa viagem. Inicialmente, nós vamos discutir um fator fundamental para a construção do Chié, de sua comunidade e das famílias que ali moraram e moram até hoje. Na maioria das nossas entrevistas, percebemos que a base de tudo na Ilha do Chié vem da força feminina. São as mulheres que principalmente se organizam, se mobilizam, trabalham e transformam. Anote isso aí então. A força das mulheres negras é sempre a causadora das maiores revoluções em seus territórios. Sempre foi assim, desde nossos ancestrais em África, nos quilombos, e é assim também aqui, hoje. Boa parte das entrevistas aqui foram gravadas dentro da comunidade com o máximo de cuidado possível. O acesso à internet e o equipamento necessário para entrevistas online não eram possíveis para todos que compuseram o que eu acredito ser essencial para contar a história do Chié para todo o Brasil. Então, por isso, fizemos algumas visitas na comunidade durante o mês de julho de 2020.
E como eu já disse, tomamos todos os cuidados necessários para isso. Então, vamos seguir em frente. É fundamental começar essa história por mim. Eu não nasci no Chié. Não morei lá, mas existem 3 pessoas na minha vida que são as responsáveis por me fazer viver o Chié na infância. Vamos. Bem, meu nome é Ademir, eu tenho 59 anos, Essa é a voz do meu pai. Ele é tipo um espelho do homem que eu sempre quis ser. nasci em Recife, na maternidade do Hospital Pedro II, que fica nos Coelhos. Sou gêmeo univitelino, filho de Marina e de Armando. Ele é a minha referência de negritude e masculinidade. Para falar da minha vida, tem que começar a falar de Armando e Marina. Armando, que era um homem negro, né? Filho também, seu pai se chamava Armando. Ele era carpinteiro, trabalhou boa parte da vida sem carteira assinada como piscateiro. Ou seja, pessoas que viviam fazendo trabalho para uma e outra pessoa, né? Ele construía móveis, fazia reforma de móveis, coisa desse tipo. Ele era casado com outra mulher, Dona Emília, e teve uma relação com Dona Marina, do qual nasceu eu e meu irmão, Almir. Já esse aqui é o meu tio. Como eles já fizeram questão de dizer, eles são gêmeos, tá? Meu nome é Almir Cosme Amorim dos Santos. Nasci no dia 2 de março de 1961. Tenho 59 anos. Né? Nasci na maternidade Pedro II, nos Coelhos. Né? E meus pais, Marina Ferreira Amorim e Armando Cid dos Santos, eram moradores da comunidade da Ilha do Chié. Mamãe, como mãe solteira, morava sozinho. E meu pai sempre ia lá em casa. Então é isso aí, né? Eu desde 1961, morei no Chié, até quando me casei, em 1991. Ou seja, durante 30 anos. Na família, todo mundo sabe diferenciar a voz um do outro tranquilamente. Há anos eles tentavam ligar pro telefone das casas da gente e fingir ser um ou outro para confundir a galera. Eles nunca conseguiram. Mas vai que no passar dos episódios eles consigam isso com vocês. A terceira pessoa é, sem dúvidas, a raiz disso tudo. Minha avó, Marina Ferreira Amorim. Por anos, uma mulher de muita luta e trabalho árduo. Dona Marina, esta veio do interior de Pernambuco. A família dela trabalhava em um engenho de cana-de-açúcar no distrito de Água Preta, que pertencia antigamente a Checheu, e depois emancipou-se e tornou-se município. Então ela nasceu em Água Preta. E diante da morte da mãe e a doença do pai, que passou um tempo internado no hospital lá em Palmares, elas foram trazidas para Recife para trabalhar naquilo que se chama de caça de família, né? Ou seja, pegar as meninas adolescentes para ser empregada doméstica, pagando pouco, né? Dona Marina passou a sua infância praticamente até 18 anos de idade menor, depois foi trabalhar como empregada doméstica, onde trabalhou boa parte da sua vida até se aposentar e criar os filhos. Vocês vão sacar que durante muitas oportunidades, tanto meu pai quanto meu tio sempre ressaltam a importância que vovó Marina dava para a educação, junto com meu avô Armando. Papai e mamãe valorizaram, não sei porquê, né? Não sei de onde é que veio na cabeça deles, como é que eles conseguiram pensar assim, mas eles sempre valorizaram a nossa vida escolar. Eu me lembro que, apesar de toda a dificuldade e tudo mais, que sabe como é que o machismo que tinha antigamente, né? Mas o papai nunca se negou a comprar qualquer material escolar para a gente. Todo ano, quando começava, a nossa material escolar estava lá. Esse era o grande diferencial. A mamãe sempre incentivava a gente a estudar. Eu não conheci meu avô Armando. Ele faleceu antes de eu nascer. O pouco que eu sei de vovô Armando é que ele era rígido, tinha suas controvérsias masculinas, mas foi um pai de verdade. E além disso, ele era apaixonado pelo Santa Cruz Futebol Clube. A
apaixonado não, ele era meio maluco pelo Santa. E essa loucura passou de pai para filho e chegou até a mim. Né, a relação do futebol com o pai, assim, foi mais quando a gente foi crescendo, é que ele comprava camisas da Cruz, polos da Cruz, que ele torcia pelo Santa Cruz, né? Ele não aceita. Eu me lembro que eu tinha 7 a 9 anos. Eu fui falar em casa uma vez que ia torcer pelo Náutico. Aí ele ficou puto da fita, né? Ele disse: porra, meu filho meu torcer pelo Náutico, já viu o nego. Foi a primeira vez que eu vi ele se expressar sobre a questão de racismo concretamente. Que ele chegou dizendo: já viu o nego torcer pelo Náutico, rapaz? O nego tem que torcer pelo Santa Cruz. É um absurdo. Minha avó teve mais 5 netos. Luan? Vê só, tá assim, bem pessoal, tá? Eu acho que vou falar mais do que eu escrevi aqui, eu escrevi muita coisa. E aí, tu edita o que tu achar de melhor, beleza? Diego? São 2 apontamentos que eu gostaria de fazer sobre Vó Marina. Filhos de Tiomi. Carolina e Érica, filhas de Cícera, que foi adotada pela minha avó quando criança e que acabou abandonando as meninas na adolescência delas e no fim tem a caçula nisso tudo, que é a minha irmã, Rani. Eu não tive muita lembrança dela vindo aqui em casa, porque quando ela começou a ter esses problemas... Cada um tem suas doces lembranças dessa força da natureza que foi nossa avó Marina. O primeiro é que ela representou o primeiro elo de união entre mim, meu irmão e meus primos, porque era na casa dela, os finais de semana, que a gente se reunia para fazer brincadeiras, né, e atividades. Então ela foi um símbolo, ela simbolizou essa grande matriarca que conseguia reunir a A família. primeira coisa que eu lembro quando eu vejo foto dela, quando eu lembro dela, é de uma identificação que eu tive, que eu sempre admirei ela por ser uma mulher negra, pobre, favelada, né? E que morava sozinha. E ela conseguiu criar dois filhos gêmeos, né? E sem que eles sucumbissem à criminalidade, sem que eles dessem errado na vida, né? Ela fez com que eles tivessem a maior educação e virassem 2 grandes homens que são nossos pais, né? Hoje em dia. Então, é incrível que ela conseguiu fazer tudo isso, né? Minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida, mesmo que eu só tenha tido 15 anos com ela. Ela era uma pessoa que a gente gastava muito tempo pra ficar com ela, pelo amor que ela tinha a gente, pelo amor de ir lá, de conversar, dela ficar sorrindo. Na infância, eu visitei o Chié toda semana. Por alguns anos, morávamos em Paulista, outra cidade que fica depois de Olinda. Como meus pais sempre trabalhavam, muitas vezes a minha avó me buscava no colégio. Dentre as coisas mais legais dos meus dias, eram os momentos em que minha avó me buscava, que eu sentia uma quebra da realidade muito dura para a cabeça de uma criança. A vovó comprava um bolo de bacia, me dava uma latinha de coca para tomar e a gente ia de mãos dadas pegar uma Kombi. Antes de chegar em casa, se eu tivesse apertado para fazer xixi, ela dava um jeito daquele pequeno Caio se aliviar nos muros dos grandes prédios da orla de Olinda. Nas férias ou até em outros momentos durante o ano, eu estava sempre na casa dela, comendo as suas papas de crema-gema, seus sanduíches de mortadela e queijo coalho, assistindo o desenho da Disney nos seus VHS e sempre que preciso, sentado no colo dela, no terraço de sua casa, ouvindo ela me contar todas as histórias mais engraçadas do mundo, na ótica de alguém que viu tanto na vida. Eu vi o Chié transformado dos anos 90. Até o começo desse projeto aqui de podcast, eu não tinha ideia do quanto aquele lugar mudou em apenas alguns anos. Dia de sábado, os primos se reuniam no Chié, jogavam bola, assistiam coisas, se divertiam. Nossa infância foi assim, circulada pela energia protetora, leve e poética de Dona Marina. Mulher braba,
que quando precisava entrava na briga com quem fosse para defender sua família, mesmo que a sua família estivesse errada. A casa de vovó sempre estava limpa. Como a gente diz aqui, um brinco. Ela dizia que se acostumou a ver casas limpas onde trabalhava como doméstica. Às vezes ela colocava seus discos vinis para tocar. Vovó odiava Miguel Arraes por algum motivo. Boa tarde, meus amigos. Ela falava mal dos políticos, nunca queria ver ninguém chorando. Vovó gostava de ir no centro da cidade e comprar presentes para todo mundo. Gostava de costurar, dançar, cantar. Ela não dava beijos, ela dava cheiros. Vovó não era. Vovó sempre vai ser. Vovó. Que saudade. Não, irmão. Desde 2015, ano em que a minha avó faleceu, eu não pisava na Ilha do Chié. Inevitavelmente, eu sempre passei na frente da comunidade porque, como eu disse, ela fica no começo da Agamenon, no meu ponto de vista. E essa avenida, como eu também já disse, liga a cidade inteira do Recife. Mas pisar lá dentro, tocar na terra, escutar o som do Chié, o barulho das pessoas, ver as casas, os becos, eu só fiz de novo este ano e por conta desse podcast. As pessoas, elas continuam lindas, com a sua simplicidade. Poucas usam máscaras, apesar de a gente estar numa pandemia, mas elas continuam alegres. Pai saiu daqui há mais de 30 anos, mas ele continua dando bom dia e boa tarde para todo mundo. E as pessoas respondem ele, sabem quem ele é. Existe um certo sentimento de comunidade aqui que independe de você morar aqui atualmente ou não. A verdade é que você nunca deixa de ser morador do Chié. Não, hoje não é possível. Você é quinta-feira do ponto? À tarde, quinta. Não, segunda ele vai dar contínua e na terça não abertura. Segura, quer ajeitar meu número? Quinta-feira. Aí vai escalando. Liga, Damião. Oxe! Meu filho! Não, porra. Eu pensava que era até irmã. Portanto, o nome da comunidade tem a ver com o mangue recifense. E tudo realmente era mangue. Isso é algo que a gente vai percebendo recorrentemente durante os episódios. As pessoas no Chié moravam literalmente na lama, no mangue e no caucho. Foi com muita luta que eles saíram disso. E aqui, neste podcast, nós vamos ouvir todo esse processo. Fui morar no Chié quando me casei. Essa aqui é a Fátima, amiga do meu pai e do meu tio de longa data. Fátima fez parte do projeto Ponte do Maduro e foi presidenta da Associação dos Moradores também. Ela foi incentivada pela mãe para trabalhar dentro dessa mobilização comunitária em busca de mudanças na vida de todo mundo. Correr atrás, porque eu me considero uma lutadora desde o dia que nasci, né? Meu pai era caçador e era pescador. Vivia da pesca e da caça, né? E da lavoura. Mas minha mãe dizia que ele era muito preguiçoso, não tinha coragem de trabalhar na roça. Então, ele emprestava o barco para os outros pescar e dava uma moqueca de peixe a ele quando vinha da pesca. E quando ele ia caçar, ele passava 1 semana, 2 semanas nos matos, caçando. E depois com meu pai, ela me teve, eu fui a primeira filha, né, dela com meu pai. Depois de mim teve um filho homem que morreu poucos meses depois de nascer. E ela engravidou de novo da minha irmã, Helena. E quando ela estava grávida, ela dizia a meu pai que ela precisava de uma cama para ter um filho, para ter o filho, né, que na época eu não sabia se era menino ou menina.
que não ia ter a filha na cama da minha avó, que dormia de rede. Fátima é mais um desses exemplos de mulheres fortes que escolheram por viver e não apenas sobreviver. Um dos pontos mais emblemáticos da minha conversa com ela foi esse trecho que eu vou colocar a seguir, em que ela conta a história da sua saída da comunidade e como isso tem a ver com a sua postura perante o seu ex-marido. Eu saí do Chié por necessidade, porque eu me separei do marido. Eu disse, eu não vou morrer, eu não vou para o cemitério. Eu vou sair para viver, já que ele não queria sair. Nunca botou nada em casa. A única coisa que tem na casa que ele mora até hoje é a grade do terraço. Entendeu? Mas quando ele começou a me quebrar no pau e a dizer que não saía de dentro de casa, que só saía para o cemitério, eu decidi que eu ia sair para viver. Não ia sair para o cemitério, mas ia sair para viver. Então, teve muita questão de violência e teve uma hora que eu decidi sair. Então, eu me separei dele, saí de dentro de casa, um dia de domingo, peguei minha máquina de costura em cima, minha máquina de pregar botão, a roupa da minha filha, minha roupa, e não trouxe nada de dentro de casa. Eu deixei tudo lá. E deixei meus 2 filhos mais velhos. Um com 16 anos, mais velho, Dimas, e o mais novo com 15 anos, Michel. Deixei os 2 lá com ele. E só levei a menina. E foi outra luta que eu passei. Mais do que dor, sofrimento e necessidade de lutar. Eu espero que vocês vejam essas pessoas como seres humanos, complexos, engrandecidos e que nunca se contentam com pouco. Durante esse ano todo, ele deu parte de mim. Ele queria me matar, porque disse que eu tinha sequestrado a menina. Entendeu? Teve gente lá na comunidade que deu o revólver a ele para me matar. Ele andou atrás de mim, me perseguindo. Eu tive que pedir para sair do trabalho. Nessa época eu estava trabalhando de carteira assinada. Entendeu? Aí eu passei um sufoco danado, mas eu tive que me separar. Eu decidi me separar, sair para viver. E no primeiro ano foi muito difícil, porque eu deixei meus filhos lá. Mas eu corri atrás. Minha mãe ficava lá olhando, que morava perto, mas minha família toda foi contra a minha separação. De eu ter que sair de dentro da minha própria casa, deixar a casa para ele, que não tinha batido um prego para ter a casa. E eu que lutei para ter a casa, tive que abandonar a casa. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Fez promessa, fez romaria com Nossa Senhora de Fátima, Chié acima, Chié abaixo, para eu não sair. E quando eu saí, ela disse, eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu já fiz, mas você decidiu fazer desse jeito pela sua cabeça, então vai em frente. Porque minha mãe era uma lutadora. Minha mãe aprendeu, criou as filhas na marra. Outra prova dessa complexidade vem de Dona Albertina. Meu nome é Albertina Diogo dos Santos. Esse mês eu completo 72 anos. Personagem que poderia ser um grande exemplo da meritocracia idealizada que hoje é tão banal na discussão pública brasileira. Dona Albertina lutou pela melhoria do Chié, mas sempre teve uma visão de garantir o melhor para sua vida e para os seus. Ela sempre foi, entre aspas, empreendedora, no sentido de que sempre teve seu próprio negócio, que é uma venda dentro do Chié, com coisas úteis para o cotidiano da comunidade. No dia da entrevista, eu achava que a Dona Albertina não iria falar muita coisa, mas eu me enganei. Entre risadas gostosas e frases duras e contraditórias, ela se emocionou logo de cara, falando dos seus pais. Não gosto de me lembrar muito da minha mãe, não, que eu choro. Meu pai se chamava Antônio Diogo dos Santos e minha mãe Maria Amélia dos Santos. Falecido todos dois. Dona Albertina tem muito orgulho dos seus filhos. Homens que, segundo ela, conseguiram escapar de armadilhas do dia a dia da comunidade. A minha maior felicidade é ter criado meus 2 filhos, ser uns homens educados. Aqui dentro, que o povo diz que o lugar não presta. Eu desmento qualquer um pai que chegar a dizer que o lugar. Tem pai que me afrontou, porque eu criava meus filhos presos. Eu digo, olha,
Eu criei meus filhos presos, agora estou criando meus 2 homens. Não é 2 frangos, eu disse meio assim, com o dedo assim apontando para a cara dele. Os olhos desatenciosos podem ouvir Dona Albertina e pensar numa caricatura de uma mulher periférica e conservadora. Na família desse pessoal tem puta, tem corno, tem viciado, tem frango e ainda cuida da vida dos outros. Eu tenho o que eu tenho, porque eu nunca cuidei da vida de ninguém aqui. De ninguém. Cuidei da vida dos meus 2 filhos. Incentivar ele a estudar para quando arranjar um emprego, ali dentro daquela empresa for grande, aí você tem oportunidade porque tem estudo. Sem estudo ninguém tem oportunidade de nada. Apesar que eu não tive a oportunidade de estudar, mas que eu comecei a trabalhar logo cedo. Mas quem não tem estudo, não tem oportunidade de nada. Arranja emprego, mas ganha mixaria. Essa característica é comum em muitas outras pessoas. A casca que a vida dura às vezes causa geram determinadas falas que, para o mundo polido e televisivo da classe média, podem indicar uma certa grosseria. Ou, para alguns mais elitistas, até uma falta de educação. Balela. Eu disse, mãe, se a senhora não tivesse criado a gente do jeito que criou, a gente hoje não estava onde estamos. Foi a resposta que ele me deram. Os 2. Né? Incentive para estudar, nunca botei ele para estudar de tarde. Só botava para estudar de manhã, que era para se acordar, 5h30, para tomar café e pegar na escola de 7h30, 7h. Foi a criação que eu dei. Essas mulheres, elas construíram suas famílias com suor, sangue e lágrimas. O que definitivamente eu aprendi até aqui, ouvindo elas e também lembrando da minha avó, é: se você não se impõe, a realidade te derruba. Veja o exemplo de Socorro. Bom, meu nome é Maria do Socorro Borges da Silva. Eu sou moradora do Chié. Hoje, agente de saúde do Chié, mas que na chegada à comunidade passou por maus bocados nos anos 80. Tenho 36 anos de Chié. Quando eu vim morar no Chié, eu estava grávida de 4 meses do meu primeiro filho. Né? Minha mãe não me quis mais lá. Aí eu aluguei um quartinho de tábua e vim morar aqui. Aí, depois que eu vim morar aqui, eu fiquei sem emprego, porque eu trabalhava em casa de família. Depois de uns 15 dias, a patroa botou para fora. E eu fiquei nesse quarto com a mão na frente e outra atrás. Porque eu já vim da casa da minha mãe com a mão na frente e outra atrás, né? Porque meu móvel era o quê? Uma banca. A minha cama era um tapete e meu guarda-roupa era um saco de lixo. Eu vim morar nesse quartinho de 2 vãos. Pronto, começou aí a trajetória, né? Socorro chegou no Chié por falta de opção. Como vocês ouviram, ela se mudou para o Chié completamente sem recursos. Construiu um barraco e se virou para sobreviver. Tudo na vida dela foi luta. Mãe solo, Socorro tem amor pelos filhos, mesmo depois do que ela vai chamar de quedas dos seus 2 meninos, que não são mais meninos. Eu perdi um filho para as drogas, quer dizer, ele tá vivo, né? Eu tenho um filho que fez 33 anos agora em maio. Ele é preso, ele só vive preso, que é o afilhado dele. É o segundo filho que eu tive. O primeiro também, todos os 2 caíram na cadeia. O primeiro caiu a primeira vez, estava inocente. Na segunda já era culpado. Aí o outro, se deram uma sacola de pedra, ele foi vender, não, ele comeu tudo de uma pedra. Eu tive que pagar, meteram bala nele, e depois ele começou a usar, e começou a roubar dentro de casa, e começou a roubar na rua. Foi preso, na primeira foi, já tem 6 quedas. Toda vez que ele sai, pai papai, que é a pulseira, ele vai e rouba o celular de novo, e pega mais 8, 5, 6, depende do juiz. Eu sei que ele tem 6 quedas, ele só vive preso. Entendeu? E eu prefiro ele preso. Prefiro ele preso porque ele faz muita baderna, sabe? Ele, quando ele fuma pedra, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí eu prefiro ele preso. Eu sei que Deus tem algo de muito bom, né? Porque tá vivo, já passei por poucas boas com ele dentro das cadeias, porque
São 13 anos que ele está preso. Né? São 13 anos que eu tento beijar o sapo para ver se o sapo vira príncipe, mas o sapo não quer virar príncipe, ele só quer ser sapo. Entendeu? A coisa mais bonita nas palavras de Socorro foi a sua certeza que, com o pouco que ela tinha, ela fez o melhor que ela pôde. Hoje, ela vive na casa que ela brigou e muito para conseguir, inclusive com meu pai. Socorro é uma personagem fundamental para entendermos a complexidade política comunitária do Chié. Mas Deus é muito maravilhoso na minha vida, porque ele só me dá coisa boa, né? Só me dá coisa boa. Tenho sim uma coisa que não é muito boa, mas é meu filho, tá preso, mas são consequências, entendeu? É meu filho, eu não vou abandonar, eu gosto muito dele, eu tenho muita decepção, né? Mas eu não me esmoreço, nem adoeço de ficar pensando, não. Foi dado a mim. Eu em qualquer momento eu falhei, né? Então eu tenho que pagar meu preço, né? Eu tenho que abraçar. Eu não posso abandonar meu filho de jeito nenhum, né? Mas é a coisa mais linda da minha vida, meu filho tá preso. Entendeu? Porque eu visito ele todo domingo. Agora eu não tô visitando não, faz 4 meses que eu não vejo. Agora eu levo as coisas na quinta-feira, mas meu final de semana, meu lazer é meu filho. Eu saio daqui no domingo, passo a manhã todinha por lá pelo presídio, quando eu chego, tomo banho, almoço com ele. Agora é que eu tô almoçando em casa, mas eu almoçava todo domingo na cadeia. Ele e os presos, né? Que eu levava muita comida para os presos arrodeados de mim lá, e eu terminava e vinha embora. Pronto, acabou. Você ser meu lazer. É estranho, mas é. Entendeu? A história do Chié é principalmente a história do seu povo. A história das famílias que, juntas, formam essa comunidade. A história das famílias existe e sobrevive pelas fortes e marcantes presenças de suas matriarcas, pelo brio de pessoas que insistiram e teimaram em contrariar a maré alta e a lama do mangue. Pessoas como a minha avó Marina, Dona Albertina, Fátima e Socorro, que todos os dias levantam com a vontade insuperável de movimentar estruturas. Mas minha vida toda foi de luta. E a maioria do Chié, das mulheres do Chié, não foi diferente, não. A maioria das mulheres do Chié era mãe solteira que tinha que lutar para criar seus filhos e tinha que lutar pela sua sobrevivência. Não existe pretensão maior do que acreditar que aqui a gente está dando voz a essas pessoas. Provavelmente, em algum momento, eu também cometi esse equívoco. O que a gente precisa fazer é parar para escutar essas pessoas, potencializar suas histórias e valorizar cada vez mais essas narrativas. Por isso, nesse primeiro episódio eu quis tratar das origens do Chié, porque o Chié ele é feito das pessoas que construíram. O território é feito de seus moradores, e seus moradores têm sua história misturada com a do território. Esse aqui é o nosso ponto de partida. Agora vocês conhecem o Chié em seu elemento mais importante. Uma sociedade baseada no sorriso e na potência de suas mulheres. A partir daqui, nada do que eu te falar nos próximos episódios pode ser visto de uma forma objetiva, acadêmica e distante. Para além de debates sociais, raciais, religiosos, materiais, econômicos, para além de tudo isso, existem essas pessoas. Existem Marinas, Albertinas, Fátimas. Existem vidas inteiras, lágrimas, alegrias, doçuras e durezas, mães, tias, avós. De um país tão grande que muitas vezes foge de suas filhas que nunca fugiram da luta. Seja bem-vindo ao Chié. A gente tá só começando. Chié é um podcast documental original de autoria minha
Caio Santos, e que participa do projeto Fomenta NBW. A condução das entrevistas foi realizada em loco, com o auxílio de Ademir Damião e Almir Cosme. A edição, montagem e produção é realizada pela Griot, produtora de podcast. Para falar com a gente sobre a produção de um podcast, basta entrar em contato pelo e-mail griote.politica@gmail.com ou pelo Instagram, @griote.podcast. No Twitter você me acha pela @CaioGriote, tudo junto. E para mais informações sobre o Fomenta NBW, basta acessar @podcastnbw, tudo junto também. No Twitter, no Instagram, a gente tá como @chiepodcast. Nos episódios a seguir, a gente vai mergulhar nos processos de transformação do território, sua política comunitária e mais sobre trabalho, educação e religião. Eu te espero então no nosso próximo encontro. Essa não é uma história sobre apenas resistir. Isso é sobre existir. Até mais. Precisa rever os custos fixos do seu negócio digital? Melhorar o desempenho do seu e-commerce e gerar mais vendas? Aumentar a audiência e o faturamento do seu canal de notícias? Hospede seu site, e-mail, blog e até seu podcast a partir de R$19 por mês com a Server Doing. Os caras são parceiros da Amazon Web Services, hospedando seu site na melhor infraestrutura do Brasil, com suporte técnico 24 horas e atendimento humanizado. Assine agora usando o cupom PODCASTNBW, tudo junto, e ganhe 3 meses de graça. O link está na descrição do episódio.